Geralmente, quando nós pregamos sobre família, nesse texto de Efésios 5, nós iniciamos no versículo 22. Só que eu vou resgatar um pouquinho mais atrás para a gente poder compreender um pouco melhor o que Paulo estava querendo ali falar aos Efésios. Então, a partir do versículo 15, vamos ler do versículo 15 até o 6, capítulo 6, versículo 4. Vou fazer a leitura. Capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja e a Cristo, a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si também ame a própria mulher, a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Louvado seja teu nome, Deus. Nos ajuda, Pai, me ajuda a ministrar esta palavra e ajuda os meus irmãos, Pai, a compreendê-las. Que o Teu Espírito Santo fale com a igreja, assim como o Senhor falou comigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Desde que nós começamos a pregar pelo YouTube, nós tivemos uma dificuldade muito grande com o tempo. Você ministrar uma palavra dessas em 30 minutos é muito difícil, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O tema, irmãos, dessa palavra é família tradicional, eterno, normal. Por que este é o tema dessa palavra? Nós vemos aqui na exposição que Paulo fez aos irmãos lá em Éfeso, uma série de princípios que regem a família tradicional, que regem o povo de Deus no seu relacionamento entre homem e mulher e entre pais e filhos. E essa é a família tradicional. E a família tradicional, a tradição, o que é uma tradição? Tradição é uma série de princípios, de valores, de uma doutrina
que ela é passada de geração em geração. Isso é uma tradição. Então, a família tradicional que nós lemos aqui, que é um homem que ele deixa o seu pai e a sua mãe e ele se une a uma mulher. Ou seja, já é uma família estruturada, com um pai e uma mãe, um homem e uma mulher, e esse filho ou essa filha, ela se casa com uma outra, um filho se casa com uma mulher, ou a mulher se casa com o marido, perdão. Isso é a família tradicional. E essa tradição, ela vem da palavra de Deus desde lá de Gênesis, em que Deus instituiu a família. E milênios se passaram, e o apóstolo Paulo aqui pregou os mesmos princípios da família tradicional. Um homem deixará a sua família, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. E ele aqui ainda fala uma série de outros princípios para o bem da família, para o bem, para uma família cristã viver uma família abençoada, ser uma família abençoada, ser uma família feliz. Como diz lá no Salmo 1, bem-aventurado, feliz é a pessoa que vive os princípios da palavra de Deus. É impossível, a máscara fica um pouco caindo, é impossível que uma família seja feliz se ela não obedece aos princípios que aqui se encontram. Tanto é, meus irmãos, que nós vemos durante essa quarentena o aumento de número de casos, em 50% aumentaram o número de casos de violência doméstica. Certamente, eu acredito que mais de 99% dessas agressões sejam de homens maltratando suas mulheres em casa. Talvez 1% seja um homem fazendo alguma queixa de uma mulher violenta, mas eu duvido. Então, como pregar sobre submissão feminina nos tempos de hoje? Mas Deus, Ele nos dá essa ousadia de pregar a sua palavra, de também falar que o homem deve amar a sua mulher. Mas essa é a tradição, meus irmãos. Mas esse eterno normal, por que eu trouxe essa palavra? A família tradicional, ela é o eterno normal. Porque nós temos uma palavra que vem sido muito dita nos nossos dias, que é o novo normal. Durante essa pandemia, essa palavra, essa expressão, ela se tornou muito natural. Quem aqui já ouviu o novo normal? A humanidade, ao longo de várias catástrofes que já passaram ao longo da humanidade, guerras ou outras pandemias, a sociedade teve que se adaptar, mudar as suas tradições por causa de algo que aconteceu. Nos nossos tempos, nós teremos que nos adaptar a novas rotinas, por exemplo. Lavar mais as mãos, usar máscaras enquanto não tiver vacina, esse será o nosso novo normal. Às vezes, uma mudança de tradição, uma mudança de rotina, ela é benéfica. Essa pandemia, ela trouxe algumas consequências, claro que são péssimas, na sua grande maioria, mas houve benefícios, Por exemplo, para o empregador que vai agora, a partir de hoje, ter o seu empregado trabalhando em casa, não vai gastar com transporte, o home office é uma boa agora, talvez vire rotina, e outras tradições que surgirão agora benéficas. Mas, irmãos, existe um pensamento nesse mundo que ele é totalmente perigoso à família tradicional. Há um pensamento nos nossos dias, que já vem de longa data, que ele tenta mudar essa tradição da família e tenta tornar esse eterno normal de Deus, essa família tradicional, que sempre deve ser assim, em uma nova constituição de família. Tenta mudar e transformar a família tradicional num novo normal. E é isso que essa minha introdução
E esse pensamento, irmãos, essa corrente de pensamento maléfica à igreja, ela se chama progressismo. Dentro dessa corrente de pensamento, eu vou trazer um exemplo aqui que eu vi num vídeo esses dias, irmãos. Esse pensamento progressista, ele tenta trazer uma ruptura dos valores morais, principalmente os valores morais cristãos. A tradição, ela é manter o valor, manter a palavra, manter uma doutrina. Mas essa corrente filosófica, ela tenta trazer uma ruptura desses valores, porque eles são voltados não a uma religião, a uma série de doutrinas, mas eles são completamente contra os valores morais, principalmente contra os valores morais cristãos, judaico-cristãos. E um exemplo, irmãos, foi que eu ouvi até numa pregação de um reverendo, que ele também estava falando sobre família, um reverendo da igreja presbiteriana, e ele comentou sobre essa reportagem, e eu fui assistir a reportagem de uma mulher que se chama Maria Homem. Ela é uma psicanalista de São Paulo, e ela é pesquisadora da USP, uma faculdade federal de São Paulo. E ela também é professora numa faculdade que se chama FAAP, em São Paulo, que é privada. E a reportagem era do Estadão, e foi no dia 11 de junho desse ano. Ela estava falando sobre relacionamentos, estava próximo ali do Dia dos Namorados, e foi perguntado a ela, se a família tradicional cristã, ela sobreviveria. Ela vai sobreviver ao longo do tempo. E olha a resposta dela. Agora, talvez vença, mas em termos macro, com certeza não. Nem família, nem Cristo. Eu nem sei se vai ter lugar para todo mundo no planeta. Olha o pensamento de uma pessoa que tem esse pensamento progressista, o pensamento de que ao longo do tempo, embora agora a família tradicional e a religião cristã esteja sobrevivendo, daqui a um tempo, para ela não existirá mais família tradicional. E nem a pregação do evangelho haverá, na visão dela. E veja que é uma pessoa que tem influência. Está fazendo uma reportagem num grande jornal, é professora de uma universidade, e lá com certeza ensina esse tipo de conceito. Embora, irmãos, nós no Brasil, graças a Deus, é um país que, na sua grande maioria do seu povo, guarda o pensamento, as tradições judaico-cristãs, graças a Deus, mas quem tem esse pensamento nocivo são pessoas de grande poder na nossa sociedade. E isso é perigoso para a nossa tradição, para a nossa família, para a família dos nossos filhos. Então é por isso que eu entro agora, irmãos, na exposição dessa palavra. E por que eu voltei um pouco, em vez de começar ali no versículo 22, eu puxei mais um pouco ali o que Paulo estava falando aos Efésios. Porque Paulo estava falando de santidade. Paulo ele estava dando uma série de conselhos de santidade ao povo de Éfeso. Então ele fala: enchei-vos do Espírito, vejam como vocês amam. Sejam prudentes, não sejam necios, enchei-vos do Espírito. Então ele está aconselhando o povo a se encher do Espírito Santo. Como o povo deveria se encher do Espírito Santo? Entoando salmos, louvores, tendo comunhão com os irmãos, se sujeitando uns aos outros
E aí ele começa a falar sobre família. Ele continua o pensamento, não é um novo assunto, algo separado. A vida familiar, ela não está desassociada com a nossa vida na igreja, com a nossa vida cristã. Não tem como eu estar brigado com a minha esposa, não tem como eu não estar educando meus filhos e dizer que eu estou bem com Deus. Não tem como eu não ser um marido que ama minha esposa e estar em paz com Deus. Não tem como uma mulher se dizer, achar que está em paz com Deus, mas ela não cumpre os princípios que aqui Deus fala. Ou um filho achar que está em paz com Deus, mas ele não obedece aos pais. É isso que Paulo está querendo dizer. Uma pessoa santa, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é um benefício dentro do lar. Um homem cheio do Espírito Santo é um marido que ama a sua mulher. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher que se submete ao seu marido. Esses são os princípios e os valores fundamentais que a gente deve zelar, meus irmãos. Porque na nossa sociedade, em que é pregado, em que um homem pode se casar com outro homem, ter um relacionamento com outro homem, em que uma mulher pode ter um relacionamento com outra mulher, em que pode ter aborto, em que pode ter divórcio por qualquer motivo. Aqui nessa palavra tem uma série de princípios que nós vamos aqui analisar. E o primeiro princípio é esse, de que um homem deixará, no versículo 31, eu começo por aí porque esse é o básico. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Esse é o princípio fundamental de um casamento cristão tradicional. Então ele começa no versículo 22 agora, a falar do relacionamento desse homem e dessa mulher. Como deve ser o relacionamento familiar abençoado pela palavra de Deus entre um homem e uma mulher, para que eles consigam ter um relacionamento santo diante de Deus. E ele fala aqui de um princípio para as nossas mulheres, que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido. E é muito difícil falar sobre esse assunto nos nossos dias. Como uma mulher, ela vai se submeter a um homem, assim como a igreja se submete a Cristo. Num período, como eu disse aqui no princípio, que muitas mulheres são violentadas pelo seu marido, agredidas física e emocionalmente pelos seus maridos. O número de casos aumentou, como eu falei, em mais de 50% de denúncias. E esses dias eu estava folheando o Google para ver algumas notícias, e eu vi que tinha uma carta de uma mulher que conseguiu se comunicar com seu filho porque ela estava dentro da sua própria casa num cativeiro, em que o marido estava agredindo física e emocionalmente, ela não conseguia se comunicar com ninguém. Como falar nos dias de hoje para as mulheres que elas devem se submeter ao marido? Mas, irmãos, Deus não daria essa ordem se não fosse bom, porque Deus criou tudo bom. O problema está no homem e no seu pecado. Mas vejam que a mulher deve amar o marido e o marido deve amar a sua esposa. A mulher, ela se submete com muito orgulho a um homem que a ama. Irmãos, é muito bom você se submeter a uma pessoa que a ama. A função do marido é amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja. E o que é amor? Se nós lemos lá 1 Coríntios 13, nós vamos ver que o amor, ele é sacrificial. O homem, ele não
no lar o homem, ele não está ali para ser servido pela mulher. A submissão feminina hoje é tão difícil de tratar desse assunto porque muitas mulheres acham que isso é ser inferior ao homem. Mas submissão de uma mulher não é inferioridade. Ela foi feita para ser uma auxiliadora do homem. Está lá em Gênesis 2,18. Uma auxiliadora que o complete. A mulher, ela foi criada por Deus para ajudar o homem, para ser uma conselheira do homem. E quantas vezes, irmãos, a minha esposa, ela me aconselhou e me ajudou a tomar decisões que eram muito mais sábias que a minha própria decisão. Me ajudou, me influenciou a fazer coisas que eu não queria fazer e foram boas para a minha vida. Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E um bom líder, um bom cabeça, um homem que é líder do seu lar espiritual, ele sabe ouvir também a sua mulher. Mas esse homem, ele deve amar. Irmãos, é muito bom para uma mulher se submeter a um homem assim, que a ama, que cuida, que protege, que guarda. É bom, irmãos. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é bom. Então a mulher, ela deve se submeter ao homem. E isso não é inferioridade. Isso não quer dizer que a mulher no casamento, ela não tem voz. Ela não possa, no momento de decisão que o homem deve tomar, a mulher não possa expor a sua opinião. Eu lembro que quando eu casei, eu não lembro se eu estava noivo ainda ou se eu já estava casado. Eu lembro que eu fui na casa de uma senhora da minha família e ela, na hora do almoço, eu estava ali me servindo o meu alimento na hora do almoço e ela falou para minha esposa, você deve servir seu marido, você tem que servir o prato do teu marido. Irmãos, isso não é submissão. Isso não é uma obrigação da mulher servir o prato do marido e levar no sofá para o marido. Se um casal faz isso, eu vejo muitos casais fazerem isso. Isso não é vergonhoso, isso não é antibíblico, isso não é uma exploração, mas isso não é uma obrigação no lar. A mulher pode sim fazer isso para o seu marido, se o ama, se o respeita, quer agradar o seu marido, mas isso não é uma obrigação em todo o casal, da mulher ser obrigada a servir o marido, o prato do marido e entregar na sua mão. Por exemplo, isso não é submissão. E é difícil falar sobre submissão nos dias atuais, justamente pelo machismo de alguns homens, de achar que tem uma mulher em casa que é a sua serviçal, de que está ali para servi-lo, de que está ali somente para servi-lo. E além desse machismo de muitos homens, de achar que as mulheres são inferiores, existe também um outro movimento, que é o feminismo, né? E muitas mulheres acham que não precisam se submeter ao marido e não precisam dos homens, né? E isso veio, o movimento feminista, ele veio justamente por causa dessa exploração de muitos homens aos direitos das mulheres. Mas acabou se tornando algo muito maléfico para os nossos dias. Então, falamos aqui dos homens, das mulheres, que devem ser submissas ao seu marido. E agora vamos falar dos homens. Já falei um pouco, mas o homem, ele é o líder. Deus, o princípio de Deus para a família tradicional, que seja uma família feliz, uma família abençoada, uma família santa diante de Deus, é um homem
que ama a sua mulher, um homem que é o líder da sua casa, que deve se posicionar e tomar as decisões na sua casa, pautadas na palavra de Deus, educar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Ele é o sacerdote da sua casa. Ele deve amar a sua mulher. Irmãos, amar a mulher, isso é fundamental para que um homem seja cheio do Espírito Santo. É tratar a sua mulher como um vaso mais frágil. Levar a sua mulher a Cristo, se ela não for cristã. Assim como a mulher deve levar o homem a Cristo. E aqui eu não falei, voltando um pouco, eu falei da dificuldade de a mulher se submeter. É fácil se submeter a um homem que a ama, mas a um homem mau, irmãos, o que fazer? O que a mulher deve fazer quando o seu marido é violento, quando o seu marido não a ama, quando o cabeça do lar, as decisões desse homem são maléficas para a família, são contrárias a Deus? Como essa mulher deve agir? E eu dou aqui 3 conselhos. Primeiro, ore, minha irmã. Ore pelo seu marido. Segundo, faça lá o que Pedro fala às mulheres, que elas devem se portar como cristãs, para que o homem veja a sua conduta e, através da conduta da mulher, ele conheça a Cristo. E terceiro, peça um conselho pastoral, amém? Jamais pense em divórcio antes de fazer esses 3 conselhos que eu aqui falei, porque Deus, ele abomina o divórcio. Então o homem, ele tem o dever cristão de ser o cabeça do lar, tomar decisões sábias, pautadas na palavra de Deus, amar a sua esposa, cuidar dos seus filhos, ser um protetor e um provedor do seu lar. Essa é a família tradicional cristã. E para finalizar, eu vou falar sobre pais, e rapidamente, que diz ali no versículo 6, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, irmãos, falando aqui sobre pais, eu já sou pai, graças a Deus, mas meu filho tem 2 anos. Mas, irmãos, nós temos um dever dado por Deus de 2 coisas: disciplinar nossos filhos e dar conselhos a eles pautados na palavra de Deus, visto o quão maligno o pensamento desse mundo que eu aqui citei na introdução, como há pensamentos nocivos nesse mundo, principalmente na área também no tocante aí à família, a relacionamentos. Precisamos educar os nossos filhos na palavra de Deus e discipliná-los. E agora, antes de vir para cá, eu estava assistindo algum vídeo e o YouTube me recomendou um vídeo e eu achei interessante, né? Porque foi escolhido aí um ministro da educação e ele é um reverendo da igreja presbiteriana e ele foi reitor também numa faculdade, Mackenzie, uma ótima faculdade teológica, e ele era um vídeo criticando ele porque ele fala em educar os filhos de uma forma física, né?
disciplina não só verbal, mas também de uma forma física, né, para disciplinar o filho. E isso não é aceito por alguma parte da sociedade, mas nós devemos, irmãos, educar os nossos filhos com sabedoria, com entendimento, de acordo com a palavra de Deus. Mas às vezes, irmãos, os nossos filhos precisam de disciplina. Não podemos deixar os nossos filhos sendo criados sem disciplina, serem filhos indisciplinados. E os filhos, eles devem obedecer a seus pais, porque isso é o primeiro mandamento com promessa. Eu lembro que, como filho, eu tomei uma decisão na minha vida contrária à decisão do meu pai. Eu lembro que meu pai me deu um conselho certa vez, e eu era já adolescente, e eu acabei seguindo o meu caminho, acabei não seguindo a orientação do meu pai. E como foi difícil para mim, depois, na minha juventude, contornar aquela decisão que eu havia tomado na minha vida. Então, aqui é o meu conselho aos jovens, aos adolescentes que me ouvem: ou obedeçam aos seus pais, obedeçam a palavra de Deus, porque às vezes é difícil, às vezes não, é sempre difícil retornar a um caminho, o caminho da paz. Amém, meus irmãos? Eu fico muito feliz pelo testemunho da irmã Maria. Já oramos aqui, né, irmã, às segundas-feiras. Como é bom ver Deus trabalhando nas famílias nessa igreja. Em nome de Jesus, irmãos, que nós continuemos orando por cada família aqui representada, por todas as famílias da nossa igreja. Orem pela minha família, orem pela família do pastor, orem pela família do seu irmão, orem uns pelos outros, amém? Se preocupem com o próximo, coloque nas suas orações a vida do teu irmão. Ore por essas mulheres que estão sendo atormentadas por seus maridos, homens ímpios que não amam as suas mulheres. Orem, irmãos. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, nesse momento, por todas as famílias, ó Deus, aqui desta igreja. Que nós, ó Deus, sejamos cheios do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, através da unção do Teu Espírito, ser homens que amam as mulheres, ser mulheres que se submetem aos seus maridos, ser filhos que honram os seus pais e ser pais que disciplinam e orientam os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Nos ajuda, Deus, a ter um relacionamento saudável no nosso lar, para que nós possamos ser pessoas santas e agradáveis, ó Deus. Termos um relacionamento sadio contigo, ó Deus. Porque não tem como estar em paz contigo, ó Deus, se na nossa casa, no nosso relacionamento familiar, as coisas não vão bem. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a nos relacionarmos em família, entre amigos. Em nome de Jesus, nos ajuda a submetermos aos outros, como diz a Tua palavra. Nos dá esse desejo, Pai, de ser cheio do Teu Espírito. Nos dá esse desejo, ó Deus, de melhorar a nossa conduta no nosso lar, de sermos maridos mais amorosos, de ouvir e cuidar da nossa mulher, protegê-la, cuidá-la como um vaso mais frágil, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, abençoa os nossos filhos e tira todo o espírito de rebeldia, Deus. Repreende toda ação demoníaca na mente dos nossos filhos. Em nome de Jesus, purifica a mente dos nossos filhos. Que os nossos filhos venham a ter o prazer na Tua lei. Que eles venham a se desviar de todo o mal, Deus. Em nome de Jesus Cristo.
Abençoa a nossa casa, Deus. Faça um milagre na vida de um homem mau. Faça um milagre na vida de um homem que não tem tratado a sua mulher com dignidade. Faça um milagre na vida de uma mulher que não está agindo como uma serva de Deus na sua casa. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, nos dê sabedoria para sermos pais, Deus, que disciplinam os nossos filhos com sabedoria, através da Tua Palavra. Em nome de Jesus, abençoa a cada um que veio aqui na Tua casa, Deus. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta noite. Te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na Tua casa, Deus, novamente te servindo, ouvindo a Tua palavra, entoando louvores a Ti. É um privilégio enorme. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, Deus os abençoe. Tenha uma ótima semana.